pessoal, então como eu já expliquei, vou mostrar para vocês agora a meu miocárdio, né? Onde a gente faz a transformação dos compostos em humus. Tá? Então aqui nós temos as 3 caixas. Essa última caixa é a que vai receber os líquidos. Essa aqui é uma caixa que já está há mais tempo, então já está num processo de decomposição mais acelerado. E essa aqui é onde que eu estou depositando normalmente os resíduos agora, né? Os resíduos orgânicos. Então vou abrir ela aqui para vocês darem uma olhadinha como é que fica. Não se preocupe, não tem cheiro, a gente tem a tampa só para proteção, né? Ó. Então, vai desde aquelas bandejas de ovos e toda a parte de orgânicos. A segunda caixa, que é essa aqui eu vou sempre mexendo ela de vez em quando, para dar uma maior aceleração no processo de aeração. Vejo que ela já está bem com a parte de terra. E na última caixa aqui fica o líquido, que também poderá ser usado como humus, né? Eu vou fazer o esgotamento desse líquido aqui para vocês terem uma noção. Eu sempre guardo nessas garrafinhas, nesses pets, que depois eu posso, para mim fazer a transferência dele, fica mais fácil. Lembrando sempre que a proporção de humus aqui vai ser de 1 para 10. Então, se eu for usar 1 litro de líquido, eu posso fazer até 10 litros de fertilizantes. Então, esgotei esse aqui, que a gente chama do chorume das minhocas. Vou guardar aqui para utilizar quando puder. Tá? Vou passar para o segundo processo, que essa nossa miocárdio aqui, ele é um tamanho específico para uma família de até 3 pessoas, né? Com produção de até 3 pessoas. Ele tem aproximadamente aí 35 centímetros de largura por uns 50 de comprimento e mais uns 35, 40 de altura. Então dá bastante coisa. Essa aqui, daquela segunda caixa, para eu acelerar o processo aqui, como eu tenho um pouco de espaço aqui, eu sempre viro ela nessa outra bandeja, para ela ficar um pouco mais seca. Ela fica aqui esperando umas 2 ou 3 semanas, e aí acaba ficando mais seca a terra, fica mais fácil de fazer uma peneira dela. Eu vou pegar aqui para mostrar para vocês. As minhocas ficam aqui, né? Vejo que a terra está bem fofa, ó. Ela não fica uma terra grudenta, né? Não fica uma terra grudenta, fica uma terra bem fofa. E aqui lá no fundo a gente pode encontrar as minhocas. Vamos ver aqui, dar uma cavocada aqui, ver se aparece alguma. Então essa aqui é a minhoca californiana, né? Assim como ela deve ter muitas aí, nós vamos fazer agora um processo de peneiramento dessa terra aqui, e vocês vão ver o resultado final. Então aqui só para mostrar, né? Eu tinha
esse composto aqui, que já está umas 4 semanas aqui para secar e para compactar melhor, né? E o processo que eu estou fazendo aqui agora é fazer a separação. Então aqui embaixo já está saindo o humus pronto para eu utilizar. Aqui minhas minhoquinhas. Essa aqui é a minhoca californiana. Podem ver que a terra está bem fofa, bem macia, mas ao mesmo tempo ela está úmida, mas não a ponto de grudar na mão. Então esse aqui já está pronto para ser utilizado. Eu estou peneirando, estou separando aqui para quê? Para retirar as minhas minhocas, ó. E esse composto maior, que ainda não foi feita a sua decomposição em sua totalidade, vou separar aqui. E esse composto no final, ele volta a integrar aqui na minha caixa, né? Aqui, se vocês verem, é o composto que ainda está em decomposição, que é a caixa de cima, que vai os orgânicos. E aqui é um composto que já está mais em decomposição. O que eu vou fazer? Como aqui a nossa produção de orgânico é bastante alta, essas caixas elas não dão a vazão suficiente. Então é por isso que eu faço esse processo. Vou esvaziar aqui então essa preta, o que sobrar aqui eu volto na primeira caixa e vou esvaziar essa segunda caixa nessa preta para ficar em processo de secagem por mais umas 2 semanas. Você que mora em apartamento não precisa se preocupar, vou fazer isso no meu apartamento que não tem espaço. Porque se você fizer bem certinho, bem sequinho, no tamanho de caixa apropriado, ela nesse estágio aqui ela já vai estar pronta para estar indo. Aqui é só porque eu faço para acelerar o processo. Então olha só, a gente já terminou aqui o processo de peneirar. Nós tivemos quase que meia caixa aqui ainda de resíduos, tá? E esses resíduos nós vamos voltar para aquela primeira caixa. Então, e a segunda caixa eu vou esvaziar ela aqui para ficar esse período aí de mais umas 2 semanas aqui longe para secar mais a terra e a terra ficar fofa como essa, sem grudar na mão. Aqui eu tenho um balde, que geralmente é um balde tampadinho, uma tampa. Eu costumo guardar já a terra pronta para uso dentro dele. Então essa aqui que nós já peneiramos, eu vou só transferir ela aqui para o balde, para a gente poder fazer o restante do trabalho. Vejam que deu bastante terra. Em média, a cada 60 dias, a gente aqui limpa uma caixa dessa, ou seja, são quase 40, 50 quilos de matéria orgânica que deixam de ir para o aterro sanitário. Isso é econômico de 2 pontos. Além de prever uma economia para o município com transporte desse lixo, uma economia no armazenamento desse lixo, porque é pago e caro para armazenar esse lixo lá no aterro sanitário. Nós estamos produzindo um adubo de excelência, qualidade, que pode ser usado diretamente aí na minha horta, nas minhas plantas, folhagens. E se você não tem nada disso, você ainda pode fazer mais uma boa ação, que é jogar numa praça, próximo, num canteiro, né, do seu condomínio. Então, as suas plantas vão estar sempre lindas, vistosas. Aqui terminei. Coloco sempre um plástico por baixo para trabalhar, que fica mais fácil depois, justamente para fazer isso. Vejam que aqui foi quase, não sei se vai dar para ver na câmera, mas foi quase metade do balde de humus, né? Isso aqui, vou mantê-lo tampado. E agora nós vamos trabalhar com aquilo que sobrou e aquela minha primeira caixa. Eu vou
devolver esse material aqui para ela, para que volte a ser ainda mais decomposto. Vou pegar a câmera aqui para vocês. Então, olha aí, eu devolvo ele. Ó, vejo que tem bastante minhoca aqui, essas minhocas voltam. E aqui a gente dá uma misturada. Por mais que a aparência não seja muito agradável, não é preciso se preocupar, porque ela não tem cheiro. Tá? Não tem cheiro por quê? Porque aqui não vai a comida cozida. Ela vai apenas a matéria orgânica. Ó, vejo que nem encheu a caixa ainda, mas nós vamos esvaziá-la. Essa caixa aqui vai passar a ser a segunda agora e vai vir em cima dessa outra que é do líquido. Vou só ajeitar ela aqui. Lembrando que essas duas primeiras caixas, elas são furadas no fundo, para que as minhocas passem de um lado de cima para baixo e de baixo para cima e vice-versa. Aqui, terminei. Agora, essa outra aqui, eu vou fazer a transferência dela. Eu vou dar uma mexida aqui para vocês verem como está. Ela ainda não está na sua decomposição ideal. Poderia ficar mais um tempo, mas percebam que ao eu pegar a terra daqui, a terra ainda gruda nos dedos. Isso significa que ela está muito úmida. Então a gente tem que tirar um pouco essa umidade. Como é que eu posso fazer para tirar a umidade se eu estou num apartamento e não quero ter esse trabalho extra? Vou colocar aqui um pó de serragem, vou colocar caixas de papelão, né? Então eu consumo jornais velhos, posso estar utilizando aquele saquinho de pão que vem os pães da padaria, então eu posso colocar aqui também, isso vai secando. Folhas secas, aquela grama que é cortada, né? Eu deixo ela num saquinho guardada e vou utilizando aqui para fazer essa mistura. Então, aqui eu já separei o que dava de tempo de composição aqui para ficar secando, né? O restante ainda tem muita matéria a ser decomposta, eu vou deixar na caixa, né? Fiz o enchimento da segunda caixa até a borda e agora eu vou remontar o meu minhocário, tá? Eu já também peguei um saco de folhas lá que eu guardei quando foi feita a poda das árvores e vou montar aqui. Então, primeiro vou botar essa caixa aqui em cima da caixa que armazena os líquidos. Pronto, já foi ali. Agora eu vou botar a terceira caixa, que essa é aqui onde eu vou ficar jogando os novos restos de comida nela até encher. Ok, tá aqui então as minhas 3 caixas novamente no lugar. Podem ver que aqui ainda a gente tem material bastante orgânico, né? E as nossas minhoquinhas estão por ali, ó, né? Fazendo já o servicinho delas, tá? Eu vou misturar aqui então um pouco de folhas que eu tenho para somar nesse decomposto. Então tá aí agora já com a folhagem seca que eu coloquei por cima. Isso vai ajudar a não deixar a terra tão úmida, né? Feito isso, eu venho aqui, cubro meu minhocário, só para não deixar que outros animais entrem ali, né, atrás de comida e tal. E também para proteção, para não entrar água. E aí tá pronto. Terminei de fazer alguma coisa, sobrou uma comidinha, abro aqui e vou adicionando.
até encher a caixa. Quando encheu a caixa, eu dou uma olhada na minha segunda caixa para ver se ela já está pronta para fazer a transferência ou então já pronta para a utilização. Beleza?